Pessoal, boa noite. Sejam muito bem-vindos ao nosso Papo de Mãe TDAH, que é esse quadro semanal que acontece toda quarta-feira, às 19 horas aqui no Instagram. Hoje, em caráter especial, acontecendo na quinta-feira. Tive que mudar a data dessa semana por um imprevisto aí no meu retorno de viagem, mas estamos aqui hoje para conversarmos sobre ansiedade e TDAH. Qual a relação desses dois transtornos e como você, mãe de TDAH, pode ajudar o seu filho em casa através da aplicação de dicas práticas, onde você vai poder colocar aí, utilizar aí com seu filho em casa, né? Poder ajudá-lo em casa a lidar melhor com os sintomas de ansiedade. Então sejam muito bem-vindos, vocês que estão entrando, vocês que vão assistir essa live depois gravada. Fico muito feliz com a presença de vocês mais uma semana aqui. Lembrando que o nosso Papo de Mãe TDAH acontece toda quarta-feira, às 19 horas, apenas essa semana que nós estamos fazendo aqui na quinta-feira, tá bom? Estamos no mês de setembro, né, que é considerado o mês onde a gente está aí num movimento, né, de discussão sobre prevenção do suicídio, onde a gente está falando sobre saúde mental. Então, nós vamos falar sobre isso durante todo o mês de setembro, saúde mental no TDAH. E nós começamos na semana passada falando sobre saúde mental nos cuidadores, né, nas mães, nos pais que cuidam, que criam crianças com TDAH. E hoje nós vamos entrar aí na saúde mental das crianças e vamos falar sobre ansiedade, que é algo que realmente está muito comum, é muito comum as crianças com TDAH apresentarem, e a gente vai falar sobre isso. Oi, Marcele, seja bem-vinda. Camila, muito bom ter vocês aqui. Feliz de ter vocês aqui comigo de novo. A gente vai começando a live, né? Fazendo esse esquenta aqui no início. Eu quero aproveitar e falar sobre esse livro aqui, que eu indiquei na live passada. Até fiz um post no meu Instagram sobre ele, né? É o livro Para Quem Adoeceu, do Davi Sender. Eu indiquei esse livro para os adultos, não é para criança, né? Mas por que eu indiquei esse livro? Porque a gente estava falando sobre saúde mental dos pais, né? Das mães de TDAH. E a gente sabe o quão é importante a gente falar sobre isso, né? Quão é importante a família, os cuidadores, os pais estarem bem para que possam cuidar dos seus filhos, né? Oi, oi, sejam bem-vindos! Então a gente precisa ter esse cuidado, né? De olhar para si, né, de cuidar de si, para poder depois poder olhar para o outro, cuidar do outro. E eu indiquei esse livro na semana passada e algumas pessoas me perguntaram: ah, mas esse livro fala sobre o quê? O que ele, né? O que ele tem, né? Eu tenho que estar doente para ler esse livro, né? Já que o livro diz, né? O livro para quem adoeceu. Não, você não precisa estar doente, pelo contrário, né? Esse livro é para você que tem algum transtorno psiquiátrico já, né? Detectado, já diagnosticado, mas também é um livro de prevenção. Então ele traz aqui, né? Principalmente o que eu mais gostei desse livro é que ele desmistifica um pouco aquele peso da psiquiatria, sabe? Quando a gente fala de psiquiatra, muitas pessoas ficam um pouco receosas, né? Quando a gente fala assim, vai, busca um psiquiatra, todo mundo acha que psiquiatra... Uns falam até que é médico de maluco, né? Outros dizem que psiquiatra é só quando a coisa é muito grave. E não, o psiquiatra ele não é só para questões graves, né? Pelo contrário, se a gente começa a detectar os primeiros sinais, os primeiros sintomas, as primeiras dificuldades, se a gente vai logo ao psiquiatra, a gente consegue tratar mais rápido, né? E não chegar a ficar grave. Então o livro traz essa discussão, né? Do papel do psiquiatra, da relação da psiquiatria com a psicologia, fala um pouco da medicação, tirando esse peso, né, da medicação psiquiátrica, né, que muitas vezes tem, né, a medicação de tarja vermelha, tarja preta, enfim. Fala também sobre algumas dicas de saúde mental para que a gente possa colocar em prática no dia a dia. Vem também trazendo uma discussão sobre a diferença do que é um sintoma, do que é um comportamento que
que parece uma doença, parece um transtorno, mas não é. Como, por exemplo, muitos de nós, eu acredito que todos nós temos alguns sintomas de ansiedade, mas isso não quer dizer que nós temos um transtorno de ansiedade. E o livro vem explicando um pouco sobre isso, né? Essa diferença de que até que ponto determinado comportamento é normal, entre aspas, né? E até que ponto a gente precisa ficar atento e buscar uma avaliação, buscar uma ajuda. Então, é uma indicação, é um livro que realmente, para mim, foi muito bom e acredito que você, se ler, também vai gostar bastante, tá? Davi Sender, vocês podem procurá-lo no Instagram, ele tem aqui um perfil muito bom, ele é muito bom. E, só para completar, ele é um psiquiatra maravilhoso e ele tem TDAH. Eu acho que vale a pena a gente falar isso, né? Porque para mostrar mais uma vez que o TDAH ele não é um limitador, ele não é um impeditivo, né, de você conquistar os seus sonhos, de você ter sucesso na vida. Pelo contrário, ele tem ali um obstáculo, tem umas dificuldades, mas ele também pode ser um impulsionador quando você aprende a lidar com as suas dificuldades e se supera. Então, se você acompanhar aí o Davi, ele tem uma criatividade, uma forma de interagir ali no Instagram que eu amo, eu adoro. Então, provavelmente, né, isso vem muito dessa criatividade que o TDAH tem, né, de pensar fora da caixa. Então, é bem, bem legal. Sejam muito bem-vindos. Ana, que bom que você vai conseguir assistir, né? Mudei o horário esse mês das lives justamente para atender algumas mães que me solicitavam. Eu espero que você aproveite, tá? Então vamos lá, porque o tempo voa, né? E fazer live 19 horas tem isso. Quando termina, já tá noitão, né? Da tarde. Então a gente já começa para a gente não perder tempo. Pessoal, nós estamos no Setembro Amarelo, né? E esse mês todo nós vamos falar sobre temas relacionados à saúde mental no TDAH. Semana passada falamos da saúde mental dos cuidadores e hoje nós vamos entrar na saúde mental das crianças. É claro que o que eu vou falar aqui de ansiedade infantil, muita coisa a gente aproveita para adolescente, para adulto, né? Claro que quando a gente trabalha com adulto, a gente tem ali algumas diferenças no protocolo, mas a base é a mesma. A base é a mesma. Então, se você é adulto, né, e tem algumas questões relacionadas à ansiedade, você também vai poder aproveitar essas informações, tá? Vocês vão perceber numa determinada parte da live, eu vou chamar a atenção de vocês sobre o que eu vou falar aqui, que a live da semana que vem, ela vai ser um complemento da live de hoje, tá? Eu vou mostrar para vocês um mecanismo que a criança com TDAH acaba desenvolvendo e na semana que vem a gente vai aprender a lidar com esse mecanismo e como a gente faz para cortar isso, tá? Então vamos lá, minha voz hoje está falhando. Tentei fazer stories hoje, no meio dos stories a voz sumia, mas é assim mesmo. Primeiro que eu queria começar falando era sobre ansiedade. Não vou entrar, gente, muito nessa questão técnica da ansiedade, né? Uma explicação muito teórica. O que eu quero mostrar para vocês é que a ansiedade é um estado emocional desagradável e que gera uma sensação de medo, mas é um medo de algo que a gente já está prevendo, algo que a gente está antecipando do futuro. Não é um medo de uma coisa de agora, é um medo que a gente já está antecipando do futuro, é uma preocupação com uma possível ameaça futura. E essa possível ameaça futura não necessariamente vai acontecer, mas o fato da gente antecipar essa preocupação já faz com que a nossa mente interprete como se aquilo fosse real. Porque uma coisa a gente precisa entender, a nossa mente, ela não faz diferença, distinção entre verdade, realidade, né? Entre aquilo que é real e aquilo que é imaginado. Tanto faz eu viver uma situação ou eu imaginar aquela situação, para o meu cérebro, ela tem o mesmo significado. Para o meu cérebro, aquilo ali aconteceu.
Então, se eu começo a trazer a minha mente, né, pensamentos recorrentes de uma situação que de fato, na realidade, não aconteceu, mas que eu imagino que está acontecendo ou que vai acontecer, para o meu cérebro é como se aquilo fosse real. E aí isso vai desencadear no meu corpo uma série de reações de proteção àquela ameaça que a minha mente está criando ou está trazendo, né, a memória, a existência, né? A gente traz a existência na nossa mente aquilo que nem sempre é real e aquilo que nem sempre vai acontecer. Oi, Mônica, seja bem-vinda, seja bem-vinda. Sua filha tem TDAH, ok? Seja bem-vinda. Tô feliz que vocês estão aqui hoje comigo de novo, né? Eu mudei o dia da live essa semana, tive que transferir de ontem para hoje. Nossa live é sempre quarta-feira, mas vocês apareceram, né? Não me deixaram sozinha. Então, a ansiedade, ela é essa preocupação antecipada de uma possível ameaça futura. E isso, gente, é algo extremamente protetivo. É algo que a ansiedade normal, né, a ansiedade do nosso dia a dia, é algo protetivo pra gente. Por quê? Porque a gente precisa se preparar para lidar com situações ameaçadoras. Então, se a gente pensar, por exemplo, nos homens das cavernas, né? Vamos imaginar aquela cena dos filmes e de tudo mais. Os homens das cavernas, eles tinham que estar num estado de alerta, de atenção com o ambiente que ele vivia, muito alto, para que ele percebesse os mínimos sinais de ameaça. Ou de animais, né? Se você pensar lá nos dinossauros, vamos imaginar aí os dinossauros, né? Ou os animais da selva. Então, tudo isso era motivo dos homens primitivos estarem no estado de alerta o tempo todo para que eles percebessem essas possíveis ameaças. E isso foi passando de geração em geração. Hoje, nós não precisamos estar no nível de alerta como os nossos antepassados, porque hoje nós não vivemos mais, né, numa situação real ali de possível ataque de bichos, ataques de dinossauro ou qualquer coisa. Mas esses dinossauros hoje, eles são imagináveis. Eles estão hoje dentro da nossa cabeça, eles não estão mais fora. Eles estão, a maioria deles estão aqui dentro. E por isso hoje nós temos tantas pessoas com problemas de ansiedade. Por quê? Porque aquelas ameaças que eram reais, né, que eram possíveis de acontecer na realidade, como aparecer um animal feroz, hoje elas estão aqui na nossa imaginação, nem sempre elas são reais e elas são possíveis de acontecer, mas o nosso cérebro fica alimentando essas informações, fica alimentando essas imagens e esses pensamentos nos deixam em estado de alerta o tempo todo. Se a gente pensar nesse período de pandemia, onde uma possível contaminação ou uma possível morte, né, ficou à espreita de todo mundo, né? Principalmente no ano passado, né, que todo mundo estava sendo pego de surpresa. Essa ameaça de uma possível doença, de uma possível morte, de algo que talvez acontecesse, mas talvez não acontecesse, ficou muito na nossa mente. Então, como nós ficamos durante um tempo muito grande na nossa mente, imaginando, nos preocupando com situações que poderiam ou não acontecer devido à pandemia, devido ao Covid, o que a gente vê, né, viu durante todo o 2020 e ainda vê em 2021? Uma série de pessoas, uma quantidade enorme de pessoas tendo crises de ansiedade. Por quê? Porque elas estão o tempo todo com essa ameaça iminente, sabe? Essa ameaça que a qualquer momento pode acontecer, mas também pode não acontecer. Então, isso fez com que muitas pessoas que não tinham sintomas de ansiedade desencadeassem esses sintomas e pessoas que já tinham tivessem problemas, né, voltassem a ter problemas e até intensificassem seus sintomas. Então,
diante do que eu estou explicando, o que a gente precisa entender? Que existe uma ansiedade que é normal do dia a dia, ok? Então, por exemplo, voltou. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Estão me vendo? Porque deu uma travada aqui pra mim. Vocês podem me dar um oizinho aí, por favor? Vou esperar vocês para ver se tá tudo bem. Sim? Ai, Bruno, então faz o seguinte, você dá uma olhadinha, se travar ou alguém aí, se travar, vocês me dão uma mensagenzinha, ó, travando. Travou de novo. Eu tô do lado do Wi-Fi, mas nem sei se vai funcionar. Se travar muito, a gente para a live, marca outro dia e a gente faz de novo, ok? Pra gente não perder, porque essa live está imperdível. Então, o que eu tava falando, existe uma ansiedade do dia a dia, né? Então, por exemplo, se eu tô numa situação que ela pode me trazer um risco, eu preciso ter um mínimo de ansiedade, não é aquela ansiedade de me deixar, né, de me paralisar, mas eu preciso ter um mínimo de ansiedade para que eu consiga lidar com essa situação do dia a dia. Tá? Deixa eu só desligar aqui, gente, só um minutinho. Pra ver se dá uma melhorada. Só um minuto. Um minutinho. Queria tirar aqui, mas eu não vou saber tirar. Acho que eu consegui, peraí. Acho que eu tirei o filtro. Que às vezes o filtro também dá uns... E deixa eu tirar a internet aqui do meu computador. Vamos ver se vai melhorar agora. Depois vocês me dão um ok se dá uma melhorada, que eu tirei o filtro para não dar esse delay, tá? Se ficar muito ruim, gente, se não estiver dando para entender, Juliana, ó, tá esquisito, não tá dando para entender, vocês me avisem que a gente interrompe a live hoje, a gente remarca, faz segunda-feira, enfim, faz outro dia, pra gente poder não perder, tá? Porque às vezes parece que tá tudo bem aqui, mas na hora de gravar fica falhando, aí também não adianta, a gente perde um conteúdo importante, tá bom? Depois vocês me dão ok se eu continuo, se vocês acham que tá ruim, que deveria parar, tá bom? Vou ficar de olho aqui nos comentários. Então, vamos lá. Então, a ansiedade normal do dia a dia é a ansiedade patológica, né? Aquela ansiedade que a gente chama de transtorno de ansiedade, que é uma ansiedade que tem uma intensidade maior, né? Maior do que o esperado, uma frequência também maior e que traz um impacto negativo para nossa vida. A Leia tá falando que tá estranho para ouvir. Vamos fazer uma enquete? Vamos fazer uma enquete aqui, ó. Tem 13 pessoas na sala. Se a metade colocar que tá ruim para ouvir e prefere transferir, eu transfiro. Senão a gente continua. Tá bom? 13, vamos botar aí, 6 pessoas. Senão a gente continua, tá? Não sei o que tá acontecendo com a minha internet, estranho. Ó, tá ruim pra mim também, ó, a Ana colocou. Ih, Margarete falou que tá bom. Ih, tá lá e cá, lá e cá. Tá ok. Tá bom aqui. Podemos fazer. Podemos encerrar e começar de novo? Ó, melhorou. Eu acho que agora deve ter melhorado porque eu tirei o filtro. Vamos tentar. Tá. Eu vou fazer o seguinte, eu vou encerrar e volto. Show? Porque aí a gente fica com a live gravada direitinho e a gente não perde, pode ser que melhore. Ok?
Tá bom. Então não vou encerrar não. Vamos lá, vamos ver no que vai dar. Se ficar muito ruim a gravação depois, eu volto e a gente e a gente grava de novo. Não tem problema. Então vamos lá. Então eu tava falando da ansiedade normal e ansiedade patológica. E a ansiedade patológica, ela tem uma intensidade, uma frequência maior do que o esperado para aquela situação, e ela também traz um impacto para a vida da pessoa nas diferentes áreas da vida dela. Então, esse impacto negativo, né, que a ansiedade traz para a vida da pessoa pode ser não, é um sinal de que essa ansiedade não é uma ansiedade normal do dia a dia. Por quê? Porque ela está numa intensidade muito maior do que o esperado, ela está numa frequência muito maior e ela está trazendo um impacto negativo para a vida daquela pessoa. Então, isso é um sinal para a gente poder investigar e identificar se aquela ansiedade que, a princípio, né, era algo do dia a dia, não migrou para um transtorno de ansiedade. Tá? Isso eu estou falando de adulto, mas eu estou falando de criança também, ok? Agora, gente, a gente precisa só ficar atento de uma coisa. Ansiedade, ela tá ligada a duas coisas principais. Medo e preocupação, tá? Quando a gente fala assim, eu sou muito ansiosa porque eu quero que chegue rápido uma coisa, eu não sei esperar. Isso também faz parte da ansiedade, mas não é só isso que caracteriza a ansiedade. A ansiedade, ela traz um sofrimento para a pessoa porque ela traz um medo de que alguma coisa ruim vai acontecer. E ela traz uma preocupação com aquilo, ok? Por isso que a gente tem que ter cuidado às vezes, se a pessoa não está só preocupada, não está só com muita expectativa, com muita dificuldade de lidar com frustração, de lidar com a espera, ou se ela está realmente ansiosa, tá? E aí eu vou dar um exemplo para vocês da diferença da ansiedade normal para a ansiedade patológica através de uma metáfora que é bem simples, que é a metáfora do alarme do carro, né? Quando você tem um carro com um alarme, o que a gente espera quando a gente coloca um alarme no carro? Que se alguém tentar abrir a porta do carro, né, arrombar a porta, o alarme dispare. Então, diante de uma situação real de alguém tentando roubar o carro ou arrombar a porta, o alarme vai detectar aquela ameaça real e vai disparar. Então, esse alarme vai ser o quê? Protetivo, porque ele vai avisar que tem alguém ou que tem uma ameaça naquele carro, e aí a gente vai poder tomar as atitudes, medidas necessárias para evitar o roubo ou evitar o arrombamento, ok? Essa ansiedade seria a ansiedade normal. Agora, você imagina um carro que tem um alarme e que a qualquer movimento, qualquer pessoa que passe encoste, qualquer ventinho que bata nesse carro, o alarme começa a disparar. Como se o alarme disparasse o tempo todo sem necessidade, como esse alarme fosse sempre um alarme falso, né? Então tá ali o carro, você colocou o carro e saiu para fazer alguma coisa, daqui a pouco, do nada, o carro começa a disparar o alarme, você volta correndo, e aí quando você chega não tem nada, foi alarme falso. E aí você volta, sai de novo, daqui a pouco o carro dispara de novo. Então a ansiedade patológica é como se fosse esse alarme que dispara várias vezes, em vários momentos, sem necessidade real, e que traz um desconforto, que traz um prejuízo, por quê? Porque o tempo todo ele está dando um alarme falso, né? Nem sempre, na maioria das vezes, o que está gerando o disparar desse alarme não tem a ver com a realidade, não tem a ver com algo real, né? Algo que realmente está acontecendo e que realmente é ameaçador. O que muitas vezes acontece é que a ameaça está dentro da nossa cabeça. A gente imagina, a gente pensa que aquela situação é ameaçadora, que pode acontecer determinadas coisas com a gente naquela situação e a gente então começa a ter aqueles sintomas, né? Então, por exemplo, eu vou dar uma palestra, né? Ou eu vou apresentar um trabalho. Essa situação, para mim, aparentemente não é ameaçadora, não tem nenhum problema real ali, né? Eu me preparei, eu estudei, eu fiz o trabalho, então eu vou apresentar o trabalho, mas na minha mente eu começo a colocar trazer várias ameaças imaginárias que podem acontecer, mas também podem não acontecer. Então eu posso começar a imaginar que eu vou esquecer, que eu vou errar,
que as pessoas vão rir de mim, que eu não vou saber explicar direito. Enfim, eu posso imaginar várias situações ameaçadoras na minha cabeça que vão fazer com que eu comece a sentir os sintomas de ansiedade, comece a ficar nervosa, comece até ter crise de ansiedade mesmo, né? Se a gente estiver falando de uma ansiedade patológica. Então, na realidade, aquilo que eu estou imaginando que pode acontecer, não necessariamente vai acontecer. Mas eu começo a imaginar possíveis ameaças, me preocupar com isso, e essa preocupação, além de gerar vários sintomas corporais, também vão me gerar, vão me paralisar diante daquela situação, tá? Agora, uma outra coisa que é importante falar da ansiedade em crianças é que quando as crianças elas têm ansiedade, isso gera uma vulnerabilidade às emoções negativas. Crianças com transtorno de ansiedade, elas são como se fosse uma esponja. Elas absorvem todas as emoções negativas do ambiente. Elas funcionam como um radar, elas captam no ar situações mais negativas. Situações negativas do dia a dia, do ambiente, tem um impacto muito maior em crianças que têm ansiedade, né? Coisas mínimas do dia a dia que a princípio não trariam nenhum grande problema para as outras crianças, quando ela tem ansiedade, aquilo se torna uma ameaça muito maior, se torna um problema muito maior. Então, a importância da gente tratar a ansiedade nas crianças, né, e principalmente quando a criança tem TDAH, é justamente porque a gente precisa consertar, vamos dizer assim, entre aspas, né, esse alarme que está disparando sem necessidade, né? A gente precisa ajustar esse alarme que está disparando, está disparando sem haver uma necessidade real. E como ele está disparando sem haver necessidade real, está trazendo muitos prejuízos físicos, né, orgânicos e também emocionais e comportamentais para essa criança. É isso aí, Simone. Acha que tudo é ruim, que ninguém gosta dele, que é feio. Enfim, a gente tem falado muito isso, acho que hoje também lá no nosso grupo do WhatsApp, a gente falou muito isso, né? As crianças de repente começam a dizer que ninguém gosta deles, que eles têm que apanhar mesmo, né? E começa a se machucar, e começa a machucar o outro. Eu até coloquei uma frase lá, né? As crianças com problemas de comportamento, né? As crianças que mais precisam do nosso amor, da nossa empatia, né? Do nosso cuidado, são aquelas que nos pedem isso da pior forma possível. Então a gente tem que ter um olhar, né, para esses comportamentos como um olhar de pedido de socorro, né? É um pedido de socorro da criança. E é exatamente isso. Esses pensamentos fazem com que ela acabe disparando esses alarmes, as situações do dia a dia. Então, se a criança tem um pensamento disfuncional de que ninguém gosta dela e que ela é feia e que tudo, né, é ruim e tudo mais, toda situação que ela for vivenciar de relacionamento com o outro, ela vai interpretar como ameaçador e isso vai gerar uma ansiedade para ela, né? Então a gente precisa ter realmente cuidado com isso. E aí, a ansiedade ela gera dois tipos de respostas ou de comportamentos naturais: comportamento de luta e comportamento de fuga. Porque o nosso corpo, diante de uma ameaça, o nosso cérebro, né, diante de uma ameaça, ele prepara o nosso corpo para lutar com aquela ameaça ou fugir. Dentre esses dois comportamentos de luta e de fuga, o que predomina na ansiedade é a esquiva, né? Diferente da raiva, por exemplo, né, quando a gente está numa situação de raiva, também gera, né, esses dois movimentos de luta e fuga, mas o predomínio é da luta. Por isso que quando a gente está com raiva, a gente soca, a gente bate, né? Mas na ansiedade, o predomínio é da esquiva, é da fuga, é da evitação, tá? Isso aí, Simone, medo de falar com os colegas. E aí, é importante avaliar, né, se esse medo de falar com os colegas é uma questão de timidez e tudo mais, ou já é
decorrente desses pensamentos disfuncionais, se isso já não está migrando para uma fobia social, tá? Então tem que ter cuidado, avaliar, e quanto mais cedo avaliar e começar a cuidar disso, melhor, para que isso também não evolua por um problema maior. Porque às vezes pode começar com, né, uma situação ali pequena, específica, não tratou, não cuidou, isso mais para frente vira aí um transtorno de ansiedade, uma fobia social, por exemplo, né? Ou ansiedade social também, tá? Então, por que a esquiva, ela aparece mais na ansiedade, né? A evitação aparece mais na ansiedade. A fuga, porque a esquiva, ela gera um reforço. Toda vez que eu vejo uma situação como ameaçadora, né, como algo que me dá medo, e eu temporariamente eu evito aquela situação, eu estou resolvendo um desconforto emocional, mesmo que seja de uma forma provisória. Então, por exemplo, eu tenho que apresentar um trabalho, né, lá na escola, e aquilo me causa um desconforto emocional enorme, me causa uma ansiedade, porque eu acho que eu vou esquecer, que eu vou errar, que todo mundo vai rir de mim e tudo mais. O que acontece? Eu evito aquela situação, então eu não vou naquele dia, eu falto a aula, ou eu chego atrasada para não dar tempo de eu apresentar o trabalho. Eu vou criar uma situação de fuga daquela experiência, né? E aí, eu temporariamente, eu me alivio daquele desconforto emocional. E isso é extremamente reforçador. Qual é a tendência? Toda vez que eu vivenciar uma situação daquela, eu tenho o mesmo comportamento de fuga. Por isso que muitas vezes as crianças têm esse comportamento de evitação, de fuga. Por quê? Porque mesmo que seja durante um tempo pequeno que ela conseguiu fugir daquela tarefa que para ela é ruim, ou daquela situação que para ela é ruim, mas ela conseguiu evitar por um tempo aquele desconforto emocional. E aí, a médio e longo prazo, qual é a tendência? É a gente começar a generalizar esse comportamento para outras situações. E isso vai ganhando uma proporção tão grande na nossa vida que a gente começa a ter comportamentos de fuga e de esquiva, não só naquela situação específica que começou o problema, mas em outras situações também. Então, por isso que eu falo, né? Começa com uma coisa pontual ali, meio específica, e se a gente não cuida, não trata, né? Não tem um olhar ali para aquilo, o que acontece? A criança começa a generalizar aquele comportamento para outras situações e daqui a pouco aquilo toma uma proporção muito maior do que deveria, né? Então a gente precisa ter esse olhar e esse cuidado. Até aí tudo bem, pessoal? Tranquilo? A gente vai chegar na parte que tem as dicas, tá? De como você pode ajudar seu filho. Mas é importante você entender isso para que você possa até buscar ajuda, né? É muito comum as pessoas irem buscar tratamento para ansiedade, para depressão, principalmente adolescente e adulto, né? Vão lá com sintomas de ansiedade, depressão e descobrirem que tem TDAH. Ou vice-versa, né? Vão buscar tratamento para ansiedade, né? Para TDAH, melhor dizendo, e descobrem que não é TDAH, é ansiedade ou é depressão. Os três transtornos, eles são muito interligados, eles têm muitos pontos em comum. Então, a gente tem que ter esse cuidado, e ao mesmo tempo que eles têm pontos em comum, mas eles são diferentes, né? Eles podem aparecer juntos. Então, a cada 2 pessoas que têm TDAH, uma delas vai ter algum transtorno de ansiedade. Existem vários tipos. A cada 2, uma vai ter algum tipo de transtorno de ansiedade. Então, é um número muito alto, né? Em torno de 50% das pessoas que têm TDAH, seja criança, adolescente ou adulto, vai ter, além do TDAH, um transtorno de ansiedade associado. E isso precisa ser diagnosticado e precisa ser tratado também. Senão, assim, não adianta só você tratar o TDAH se a ansiedade, né, se ela tem um transtorno de ansiedade que não está sendo tratado, né, e às vezes nem foi diagnosticado. Então, o tratamento do TDAH não vai aparecer resultado. Por quê? Porque existem outras coisas ali que estão atrapalhando o processo, né?
Então, isso é bem importante, né? A ansiedade no TDAH, em muitos casos, acaba surgindo a partir da percepção da criança de que o ambiente externo é ameaçador. Então, como eu falei, né, a ansiedade ela vem por uma preocupação com algo, uma possível ameaça futura que a gente traz para o presente na nossa mente. Essa é a ansiedade. E no TDAH, principalmente TDAH de criança, o que acontece? A criança começa a interpretar, a criança começa a perceber que o mundo, que o ambiente externo é ameaçador. E aí ela começa a ter essas crises de ansiedade. Entendem? Ó, o filho da Ana tem ansiedade, está tratando, isso aí, tem que tratar mesmo, Ana. É importante, né? Eu tenho uma live que eu fiz em março aqui no Instagram sobre ansiedade e que eu explico a diferença, né, do TDAH como transtorno principal e a ansiedade como secundária. E eu também explico ao contrário, né? A ansiedade como é o transtorno principal, porque isso faz diferença no tratamento. Então, depois vocês procuram lá no meu Instagram, no meu YouTube, que tem essa live falando sobre ansiedade. Eu fiz em março essa live, tá? Que aí explica mais sobre o que é ansiedade, como funciona e tudo mais. Melhor psicólogo que encontrei até agora, explica tudo. Gratidão, obrigada pelo carinho. Então vamos lá, eu vou explicar para vocês, né? Como eu falei, a ansiedade no TDAH acaba surgindo porque a criança começa a a ter uma percepção do mundo externo, do ambiente externo como ameaçador. Mas como é que ela começa a fazer isso, né? Por que a criança ela começa a olhar para o ambiente externo e interpretar esse ambiente como ameaçador a ponto dela desenvolver um transtorno de ansiedade? Por que isso acontece? Né? E eu vou explicar para vocês aqui como que isso acontece. Na semana que vem eu vou falar um pouco mais sobre esse mecanismo e a gente vai discutir como a gente faz para quebrar esse ciclo, tá bom? Ó, minha sobrinha tem TDAH, mas tem transtorno de ansiedade quando presencia brigas. Então, o transtorno de ansiedade tem o gatilho, né, que detona a ansiedade. Então, assim, você tem que ver dentro do tratamento dela como que ela pode tratar essa ansiedade. Não sei se ela já está tratando, né, essa ansiedade para que ela consiga lidar com isso em situações que ela vivenciar de brigas, né? Porque senão daqui a pouco ela não precisa nem vivenciar a experiência da briga. Ela vai começar a ter a ansiedade antes mesmo da briga acontecer. Só dela imaginar que aquela situação pode gerar uma briga, ela já começa a ter os sintomas, tá? Então vamos lá, vou mostrar aqui pra vocês como que funciona. Deixa eu tirar aqui rapidinho. Como que funciona. Como que a criança começa a olhar para o mundo e a interpretar esse mundo como ameaçador, né? Esse ambiente externo como ameaçador. E quando eu falo ambiente externo, eu falo do ambiente da casa, do relacionamento que ela tem com os familiares, sejam os familiares ali da casa, os familiares, né, avós, tios, primos, amigos, escola. Ela vai começando a olhar para esses ambientes como um ambiente ameaçador, tá? Não é só um ambiente externo fora da casa, não. Dentro da casa, e muitas vezes começa dentro da casa, né? Deixa eu mostrar aqui. Olha, eu já até fiz uma live que eu falei sobre isso, e semana que vem a gente vai falar sobre isso aqui, tá? A gente vai falar sobre baixa autoestima e a gente vai falar como quebrar esse ciclo vicioso da baixa autoestima, que tem tudo a ver com ansiedade, tá? Então, a gente vai falar sobre isso semana que vem. Então, toda vez que a criança apresenta acho que tá dando pra ver. Peraí, que eu tô tremendo aqui. Tá. Toda vez que a criança vivencia uma situação onde ela tem uma dificuldade,
na realização daquela tarefa ou daquela situação, ela acaba fracassando. E a criança com TDAH, ela acaba fracassando muito mais do que as outras crianças, né? A gente sabe disso, que elas cometem geralmente mais erros, param na metade do caminho com mais frequência. Então, crianças com dificuldades na realização de uma tarefa acabam fracassando e é comum que ela que ela receba críticas excessivas tanto de si mesma quanto das pessoas que estão à sua volta. Então, imagina, uma situação, uma tarefa do dia a dia, a criança com TDAH, ela tem as suas dificuldades, que são específicas do seu transtorno, e ela tem uma dificuldade de realizar aquela tarefa. O que acontece? Ela vai errar mais, ela vai desistir mais, enfim, ela vai fracassar mais na realização daquela tarefa, vai esquecer mais. E aí, quando ela tem um erro, um esquecimento, uma falha, um fracasso na realização de uma tarefa devido às suas dificuldades, vem as cobranças excessivas. E essas cobranças, elas são tanto das pessoas que estão à volta dela, como mãe, pai, professores, como dela mesma. Geralmente começa a cobrança pelos adultos. E aos poucos, essa cobrança vai entrando lá no coraçãozinho da criança e a criança começa a fazer essa autocobrança, né? Essa crítica excessiva a si mesma, ok? E aí, esse ciclo pode gerar na criança um senso de autoeficácia prejudicado. O que é um senso de autoeficácia? Um senso de realização, de que ela é capaz de realizar. Então, ela tem uma dificuldade diante de uma tarefa, ela comete mais erros, ela erra mais, ela esquece mais, ela troca mais. Vem as cobranças externas e depois internas, e ela começa então a interiorizar o fracasso. O que é interiorizar o fracasso? É acreditar que ela é incapaz, que ela é burra mesmo, que ela não consegue, que não adianta ela tentar porque ela não vai conseguir. Então, o senso de autoeficácia prejudicado, né, que é esse senso de capacidade, de que ela pode, de que ela vai conseguir, gera uma impotência diante das situações. Então, vamos voltar aqui. A criança tem uma dificuldade diante de uma tarefa, ela vai ter algum erro, alguma troca, uma desistência, enfim, um problema, um fracasso, uma dificuldade. Vem as cobranças excessivas externas, pai, mãe, professores, etc. Logo depois, cobranças internas, a própria criança começa a se cobrar e ela começa então a interiorizar, conforme isso vai acontecendo, a interiorizar que ela é um fracasso. Ela que é o problema. É ela que não consegue, é ela que não se esforça, é ela que é uma criança ruim, entende? E isso vai fazer com que ela desenvolva uma baixa autoestima. A baixa autoestima alimenta o fracasso. Porque, além da dificuldade que ela tem por conta do TDAH, ela vai ter agora uma baixa autoestima reforçando essa dificuldade. E aí ela vai continuar errando, vai errando mais, e vai ter mais cobrança, mais interiorização de fracasso, mais baixa autoestima, e esse ciclo vicioso vai alimentando a vida dessa criança. Ok? A partir daí, a criança começa a desenvolver a percepção de que o ambiente é ameaçador e que vai puni-la se ela fracassar novamente. E isso é o gatilho para o medo e a preocupação excessiva e o aparecimento de sintomas de ansiedade. Deixa eu voltar aqui. O povo tá falando, peraí. Deixa eu voltar aqui, o pessoal tá comentando, não quero perder não. Opa, me enrolei. Hoje eu tô toda enrolada. Ó, isso aí. Eu não sei qual é o seu nome, é Frases Forever for You. Depois você coloca seu nome aqui embaixo pra mim, só pra eu saber quem é você. Mas olha quantas situações que precisam ser trabalhadas em terapia, né? Então, assim, é complicado, né? Você tá colocando aqui
Então, eu não vou nem ler aqui para não. Mas eu tô lendo aqui as mensagens que você tá colocando, tá bom? Depois até a gente pode conversar. Mas ela precisa ter um cuidado, tá? Ter um cuidadinho com ela aí, porque porque ela tá com alguns probleminhas, né? Vamos lá, vamos voltar aqui. Então, pessoal, vamos recapitular o ciclo. A criança tem um. Tá, ok. Porque deve ser alguém que eu conheço e eu não tô identificando. A criança tem uma dificuldade, ok, do transtorno dela. Ela vai cometer alguns erros, algumas trocas, alguns equívocos. Vem a crítica, a mãe briga, a mãe cobra. Crítica excessiva, tá, gente? Porque a gente pode corrigir a criança, mas a gente tem que saber a medida de fazer isso, né? Voltou, Ana? Vê se voltou. Voltou? Acho que sim, né? Então, essa crítica excessiva vai fazendo o quê? Vai fazendo com que essa criança comece a achar que o problema é ela. Que é ela que não dá conta, é ela que não consegue, que todo mundo faz e ela não, né? Então, o que que acontece? Essa baixa autoestima vai alimentando a ansiedade. Por quê? Porque a criança começa a perceber que esse ambiente é hostil para ela, que esse ambiente só traz crítica, que esse ambiente. Ai, a Camila. Que esse ambiente só traz crítica, que esse ambiente só cobra dela, só pune, só aponta o erro. Esse ambiente nunca valoriza o que ela faz de certo, nunca valoriza o esforço dela. Então, agora sim, agora eu identifiquei, Camila. Então, assim, é importante que a gente tenha isso em mente, que esse ciclo acontece toda vez que ele roda, cada vez que ele roda, ele está reforçando ainda mais essa baixa autoestima, ele está reforçando ainda mais essa percepção da criança de que o ambiente é ameaçador. Então, às vezes eu vejo assim, não é só a única causa, tá, gente? Mas é uma das causas, né? Ah, meu filho diz que ninguém gosta dele, meu filho diz que quer morrer, não sei o quê. Gente, na maioria das vezes, essa criança ela tá percebendo o ambiente que ela vive como um ambiente ameaçador. Não que você tenha dito algo claramente para ela que você não gosta dela ou que ela é uma pessoa ruim. Não, mas ela percebe nos relacionamentos, nas entrelinhas, na forma como você fala, na forma como você lida, no tom de voz, né, no dia a dia, que esse ambiente só olha para ela como negativo. Então, se o ambiente só percebe os erros que ela comete, ela também só vai perceber, né? Então, a gente precisa ter esse cuidado com esse ciclo vicioso, porque o ciclo vicioso da ansiedade, ele precisa ser evitado e até mesmo quebrado se ele já está acontecendo, porque antes de se tornar crônico, a gente ainda consegue, né, evitar consequências negativas para a vida das crianças e adolescentes. Mas quando ela se torna crônico, aí, gente, geralmente a gente tem que entrar com tratamento mesmo, tá? Então, assim, essa live ela tem um intuito, né, de ajudar vocês a lidarem com situações do dia a dia para evitar que que o filho de vocês chegue nessa situação mais crônica. É uma questão de prevenção mesmo, né? Porque muitas vezes a pessoa olha assim, TDAH e ansiedade, eu não vou assistir não porque meu filho não tem ansiedade. Ok, ótimo, maravilhoso. Mas a ansiedade no TDAH não tem a ver só com uma questão de ter um transtorno de ansiedade. Às vezes, o dia a dia tá fazendo com que ele, aos poucos, comece a desenvolver esses sintomas. E a gente precisa cortar isso quanto antes, tá? Trabalhar de uma forma preventiva, que é o melhor, evitando esse ciclo, mas também atuar o quanto antes. E aí os pais, eles podem ser tanto um fator de risco,
quanto um fator protetivo, um fator protetor para a criança quando a gente fala de desenvolvimento de transtornos de ansiedade. Então, os pais eles podem ser tanto fator de risco quanto fator protetor. E isso em tudo, gente. Por quê? Porque a gente sabe que os sintomas, seja de qualquer transtorno, eles podem ser potencializados dependendo do contexto que essa criança vive, e ela pode ser minimizado também dependendo do contexto. Então, não é que a família, que a mãe, o pai tem culpa, tá? Não é isso. Mas a forma como esses pais vão lidar com as situações do dia a dia podem estar gerando pode estar sendo um fator de risco para desenvolvimento de sintomas de ansiedade, de comportamentos ansiosos, como também pode ser um fator protetivo, tá? Você acha que TDAH é hereditário? Não acho não, eu tenho certeza. Tenho certeza, Camila. TDAH é predominantemente genético. Então, a pessoa tem que ter uma predisposição genética e passa sim, né? Só que assim, o fato dele ser genético não quer dizer que você, mãe, tem TDAH e obrigatoriamente seu filho vai ter, tá? Não é passado de pai para filho obrigatoriamente. Mas se você, mãe, tem TDAH, há uma grande chance do seu filho ter também, tá? Se o marido, se o pai também tem, ou às vezes o avô, o tio. Sempre quando a gente vê alguém com diagnóstico de TDAH, você pode procurar que na família tem alguém também. Pode até não ter diagnóstico, né, fechado, mas tem, tá? E quando tem mãe ou pai, ou os dois, que às vezes pode acontecer, tendo TDAH, a chance de ter o filho com TDAH é muito, muito alta, tá bom? E aí, como eu falei que os pais podem ser fator de risco ou podem ser fator protetivo, a gente vai falar dos fatores de risco. Como que o pai, a mãe, né, os pais, os cuidadores, podem agir, podem contribuir para o surgimento de sintomas e até intensificação de sintomas de ansiedade. No caso desse irmão da mãe que morreu por autismo, tem a ver com TDAH que você está falando? O tio ter TDAH, ter autismo, a criança ter TDAH, não necessariamente. É mais fácil outra criança da família, outra pessoa ter autismo também. Ó, meu marido tem TDAH não tratada e o Nick tem também, mas estou tratando, né? O ideal é que todos os dois estivessem tratando, né? Mas nem sempre é assim, ó. Pai e filho. Gente, geralmente é assim. Pode ser que você, mãe ou pai, não tenham sido diagnosticados, nem saibam que tenham TDAH, mas na maioria das vezes tem. Então vamos lá, fatores de risco, gente, pra gente poder adiantar aqui a live. Fatores de risco para ansiedade, né, no comportamento dos pais, que podem gerar ou intensificar sintomas de ansiedade nas crianças. Comportamento de ansiedade, né? Primeira coisa, superproteção, né? Pais superprotetores e controladores são fatores de risco para filhos com ansiedade, filhos ansiosos. E geralmente, quando os pais são superprotetores e controladores, você pode investigar que os pais também têm ansiedade. Pais ansiosos tendem a ser superprotetores e controladores. E a superproteção e o controle, né, passa uma mensagem para a criança de que o mundo é perigoso, de que o mundo é difícil, e ela precisa ter cuidado, e ela precisa evitar determinadas situações. Não sobe aí, senão você vai cair. Não faz isso, senão você vai se machucar. E isso vai gerando na criança uma interpretação de que esse ambiente externo é ameaçador, ok? Um outro fator de risco, né, outro comportamento que entra nos fatores de risco
é os pais que têm uma tendência à negatividade. O que é negatividade? São aqueles pais que exercem críticas excessivas, né? Que eu expliquei lá no ciclo vicioso da baixa autoestima. A crítica excessiva faz com que a criança seja criticada o tempo todo por tudo que ela faz, né? Tudo que a criança faz não está bom e ela não recebe feedback positivo, reforço positivo, e os pais começam, através dessa crítica excessiva, através, né, dessa cobrança excessiva, a apresentar para a criança um mundo hostil, onde a criança não é acolhida, onde a criança só é criticada. E ela vai crescendo acreditando que o mundo é assim, né? Um outro fator de risco é o modelo de comportamento ansioso. Então, se os pais são ansiosos, se eles têm um comportamento ansioso no dia a dia, esse comportamento, esse modelo que os pais desenvolvem no dia a dia vão passando como exemplo para os filhos. E os filhos começam também a apresentar aquele tipo de comportamento, ok? Outro fator quando os pais eles não dão suporte emocional, não validam a emoção da criança. Então a criança ela tá chorando, ela tá sentindo alguma emoção, mesmo que esteja disfuncional, os pais não validam aquilo, né? Então eu ouvi até hoje, a criança tá dando uma crise, tá dizendo, olha só, gente, preste atenção. A criança tá tendo uma crise porque ela não conseguiu fazer determinada coisa. E ela começa a chorar, e ela começa a se machucar, e ela começa a machucar até outros, né? E ela começa a dizer que ninguém ama ela, que quer morrer, que não sei o que, parará, parará, parará. Gente, por mais raiva que a mãe sinta, por mais, sabe, que eu entendo os sentimentos, mas o mínimo que a gente deveria sentir nesse momento é uma compaixão para essa criança. Porque uma pessoa que se machuca, uma pessoa que se machuca fisicamente ou por palavras, ela tá mostrando quão doente ela tá. Então, se você pai, se você mãe, diante dessa situação, você não acolhe essa criança, mesmo que depois você corrija, mesmo que depois você, né, tome as atitudes que tiver que tomar, mas naquele momento, se você não acolhe essa criança, você tá sem querer, reforçando na cabeça dela de que ninguém ama ela mesmo, de que ninguém gosta dela, de que ela é ruim, de que, enfim, que ela tem que morrer realmente, né? Então a gente precisa ter cuidado com isso, porque a gente, sem querer, a gente faz isso, porque crianças com TDAH nos tiram do sério muitas vezes, mais vezes. Elas erram mais, elas trocam mais, a gente tem que repetir 1000 vezes a mesma coisa, parece que a gente está falando pela primeira vez. Isso desgasta a gente acaba chamando mais atenção, cobrando mais. Então isso, se a gente foca só no negativo, a gente não apresenta o outro lado para a criança, que é o positivo. E ela vai ficar com apenas uma referência do mundo e dela mesma, tá? O outro fator de risco é reforçar a solução de esquiva ou de evitação. Então, a criança, diante de uma situação, ela tem um comportamento de fuga, né? Como eu expliquei lá no início. Ela quer fugir daquela situação, porque aquilo ali traz um desconforto para ela. Se a gente reforça esse comportamento, tirando ela da situação desconfortável, é claro que a gente não vai colocar a criança numa situação de perigo, tá, gente? Tô falando de uma situação comum, né, do dia a dia que ela tende a se esquivar. Se a gente reforça isso, a tendência é ela repetir, como eu falei lá no início da live. Então, comportamentos de esquiva, a gente precisa ter um cuidado para que essa esquiva não seja reforçada por nós mesmos, porque a esquiva ela já é autorreforçadora. Mas quando a gente permite isso e não ensina a criança e não dá apoio para a criança enfrentar os seus problemas, né, os seus medos, não é se expor, jogar a criança no fogo, não é isso. Mas se expor, né, enfrentar aquela situação com o seu apoio, né, com ajuda, fica muito complicado, tá? Camila, me manda um oizinho no direct quando terminar a live, tá bom? Eu acho que você entrou no meu canal
Não sei se foi hoje, pelo menos eu vi o outro perfil que você tava, acho que você entrou hoje, né? A gente tem um grupo de WhatsApp para mães de TDAH. Se você quiser entrar depois, me chama no direct que a gente conversa, tá bom? A gente conversa. E a última aqui, né, que eu sempre falo, fator de risco para tudo, gente, não só para ansiedade, para tudo. É uma família com pouca estrutura, uma família que não consegue estabelecer muito bem as regras, que as regras não são claras e consistentes e que não tem uma rotina estruturada e eficiente no dia a dia. Isso também é um fator de risco para desenvolvimento de ansiedade. A rotina é um santo remédio, né? A rotina, ela ajuda na sua organização ali, né, na questão da previsibilidade das tarefas, a diminuir a ansiedade da criança. Então, quando você tem um ambiente familiar pouco estruturado, pouco organizado, que não oferece, né, não estabelece as regras de forma clara e consistente, também isso é um fator de risco para o TDAH. O TDAH não, desculpa, para a ansiedade, tá? Tá, me chama no direct, Camila, que eu te mando o link do grupo, do nosso grupo do WhatsApp, tá? Eu acho que você vai gostar de participar. Você é madrinha, não tem problema. Você pode ajudar sua afilhada aí com as informações que você for aprendendo, tá? Me chama lá que a gente conversa depois, tá bom? E aí, os pais, né, eles podem estar contribuindo negativamente, mas eles também podem, como eu falei, ser um fator protetor. Por quê? Porque os pais, eles podem agir como facilitadores do processo de mudança, né? E também do processo de desenvolvimento de habilidades para lidar com as situações do dia a dia. Então, sempre quando a gente vai trabalhar com a criança, gente, tratamento de criança não existe ou não deveria existir sem a participação dos pais. E quando a gente fala de ansiedade, a gente tem duas vertentes, né? A gente tem a vertente da ansiedade que é só da criança e a gente trata a criança e orienta a família. E a gente tem a vertente do tratamento que a gente chama de processo terapêutico mútuo, né? Que é o tratamento combinado. Por que o tratamento é combinado? Trata a criança e trata a família, a mãe ou o pai, ou os dois. Porque se a mãe ou o pai também tiver comportamento ansioso ou também tiver transtorno de ansiedade, não adianta tratar a criança. Porque os pais vão ser modelo de ansiedade para a criança e ela não vai melhorar. Então, se a ansiedade é só da criança, a gente trata a criança e faz a orientação de pais em paralelo. Mas se a ansiedade tiver na criança e nos pais, a gente tem que tratar os dois, ok? Senão não vai ter um bom resultado, tá? Então, os pais, eles passam a ser os nossos coterapeutas, né? Os nossos parceiros, aqueles que vão incentivar os filhos a usarem as habilidades aprendidas, a enfrentar os desafios do dia a dia, aqueles que vão também ajudar a criança a desenvolver habilidades no dia a dia dela, porque só o atendimento no consultório, ali, uma vez na semana, né, geralmente, naquele período ali, é muito pouco, precisa mais, precisa ter mais tempo de treino para que a criança possa desenvolver aquelas habilidades. Então, o terapeuta, o psicólogo, ele vai trabalhar com a criança, mas vai ensinar a família também a desenvolver essas habilidades em casa. E a criança vai aprender aquela habilidade no consultório e em casa, com o apoio da família, ela vai generalizar aquela aprendizagem para outras situações do dia a dia. Então, é muito importante, né, a orientação de pais quando a gente fala de TDAH, quando a gente fala de transtornos de ansiedade, ok? Por nada, Camila, por nada. Agora eu queria só que vocês dessem um okzinho pra mim, se tá tudo bem até aqui, se vocês têm dúvida em relação à ansiedade, a qualquer pergunta em relação a essa parte mais explicativa da ansiedade, pra gente poder entrar agora nas dicas, tá bom? Nas dicas, e vocês vão ver que as dicas, muitas delas eu vou repetir de outras que eu já dei em outras situações, em outras lives, porque são as que mais têm resultado, tá? E às vezes, aquilo que é tão simples, parece tão bobo,
a gente não dá valor e não coloca em prática porque parece uma bobagem. Mas o simples geralmente é o mais poderoso. Nós deixamos de fazer o simples no dia a dia. E isso está trazendo muitos problemas para as nossas vidas, né? Então nós temos que recuperar o simples, porque o simples ele traz resultado. Então não é porque a dica que eu vou dar, muitas delas são simples, que não vão ser importantes. Pelo contrário, elas são essenciais, tá? Tá, então vamos lá. Olha, o que acontece? Quando a gente aprende, quando a gente não quer vivenciar determinada situação, por uma dificuldade, ou enfim, porque aquilo ali traz um desconforto, a gente começa a querer, né, criar dar um jeitinho, né? Dar um jeitinho de procrastinar, de adiar. Então a gente começa a desenvolver esse movimento de manipulação, né? Para evitar aquilo que a gente não quer fazer, né? Para evitar aquilo que não quer fazer. Então aqui, vamos pensar, gente, a criança com os sintomas de ansiedade, tá? Onde ela tá tendo, não é a ansiedade do dia a dia, que ela tá querendo muito uma coisa, não é isso. Não é não saber esperar, não é isso, como eu expliquei no início. É a ansiedade que ela tá sofrendo por algo que ela tá imaginando que vai acontecer e ela começa a ter algumas reações fisiológicas, reações no corpo dela, umas reações emocionais, e isso causa um desconforto muito grande e um sofrimento para aquela pessoa, tá? Não sei se vocês já viram uma pessoa, um adulto, né, uma pessoa tendo crise de ansiedade, não sei se vocês já viram, parece que a pessoa tá tendo um ataque do coração, a pessoa acha que vai morrer, né? Então a gente precisa saber também como lidar, porque não adianta falar para a pessoa calma, calma. Quanto mais a gente fala, mais ela fica nervosa, né? A gente precisa saber também como a gente faz para acalmar a pessoa que está tendo a crise, seja criança ou seja adulto. Então vamos lá. Primeira coisa, gente, para a gente poder trabalhar com a criança, que a gente chama de psicoeducação das emoções. É o que eu tenho falado aqui direto, vários meses já que eu estou falando sobre isso. O que é a psicoeducação das emoções? É explicar para a criança o que é ansiedade e como a ansiedade ela se manifesta. Então, lá no consultório, né, eu trabalho com isso, eu ensino para a criança e aí o adulto é a mesma coisa. Eu explico para o adulto o que é uma ansiedade, por que ela acontece. A ansiedade ela vai gerar o quê? Ela vai gerar taquicardia, ela vai gerar suor, calafrio, você vai sentir dor na barriga, você vai, às vezes, até vontade de vomitar, tontura, você vai sentir um monte de coisa. Por que você sente isso? Você está tendo um ataque do coração? Não, é porque seu cérebro está trabalhando de forma a te preparar para lutar ou fugir. Então, a pessoa que tem, né, ansiedade, tanto a criança quanto o adulto, precisa entender o que é ansiedade e quando ela está com ansiedade, o que isso gera no organismo, no corpo dela e nas emoções dela. Para que ela comece a entender que a ansiedade, ela dura um tempo, ela não dura a vida toda. Ela tem um tempo de duração e que vai passar. E muitas vezes o que é preciso fazer para tirar uma pessoa da crise é justamente ela esperar passar. Ela aceitar aquilo e esperar passar. Porque vai passar. Então, é como se fosse uma onda, né? Ela vem, ela vai, mas ela não fica ali toda a vida. Então, ela precisa entender isso. Quando ela entende isso, quando ela está em crise, ela consegue trazer a memória dela e processar essas informações e se acalmar só dela saber que aquilo ali não é um ataque do coração de verdade, que ela não vai morrer e tudo mais, tá? Então, a gente ensina, né, a pessoa, a criança, a compreender a reação da ansiedade. E aí, quando eu faço o treinamento de pais, né, quando eu tô atendendo a criança e faço treinamento de pais, o que eu faço? Eu ensino os pais também. O que é ansiedade? Como é que ela vai se apresentar? Né? Como é que você vai lidar quando a criança estiver em crise? Então, compreender a reação da ansiedade, identificar os sinais corporais da ansiedade, porque quando você aprende a identificar os sinais corporais, você consegue
perceber os sinais de quando você está começando a entrar em crise. E aí você consegue cortar, né, antes de você entrar na crise. Reconhecer quais são os sentimentos ansiosos que estão associados ali, né, quais são os pensamentos que geralmente são gatilhos. Porque, na verdade, gente, o que gera ansiedade não é a situação em si, é a nossa interpretação da situação, são os nossos pensamentos que geram essa ansiedade. E a gente pode estar interpretando o mundo, a vida, as situações, por exemplo, com óculos, né? Com uma lente catastrófica, onde tudo vai dar errado, onde tudo vai ser um problema. A gente pode estar interpretando o mundo com um óculos todo preto, onde tudo é ruim, tudo é negativo, tudo vai dar errado. A gente pode estar interpretando dessa forma. Então, a forma como a gente interpreta a situação e esses pensamentos que vêm dessa interpretação é que vão determinar se a gente vai começar a ter ou não esses sintomas de ansiedade. Não é a situação em si, tá? Se fosse a situação em si, todo mundo que vivenciasse a mesma situação teria o mesmo sintoma, e não é assim. Depende da nossa interpretação. E a gente precisa ensinar isso para a criança, para que ela consiga identificar quais são os pensamentos que estão sendo gatilhos, né? Para que a gente consiga mudar esses pensamentos, tá? Então, pensamentos de desvalorização, pensamentos catastróficos, negativistas, a gente precisa trabalhar com a criança, tá? Então, se seu filho está tendo muito esses pensamentos derrotistas, negativistas, catastróficos, de desvalorização, se ele tá fazendo atendimento com o psicólogo, relate isso para o psicólogo e peça para esse psicólogo trabalhar isso com ele, para ele, né, ir trabalhando, né, essa mudança de pensamento, né, porque esses pensamentos são muito negativos. Segunda dica, além de toda essa orientação, explicação que a gente faz das emoções e do que é a ansiedade, como ela funciona, de como ela pode dar os primeiros sinais no nosso corpo. A gente pode brincar com a criança no dia a dia e também usar na hora que ela estiver começando a sentir um desconforto da ansiedade, brincar, né, e fazer um relaxamento muscular. Isso pode fazer parte do dia a dia da criança. Então, como é que a gente brinca ensinando a criança a relaxar? Porque é muito difícil a gente relaxar, gente. Não sei se vocês já tentaram relaxar quando vocês estão tensos. É difícil. Então, a gente pode ensinar a criança a relaxar os músculos, porque a ansiedade, ela tensiona o músculo. Então, a gente pode ensinar a criança a relaxar esse músculo. Como que a gente ensina? Vamos brincar, a gente pode brincar com a criança, por exemplo, de boneco de pano e robô, né? Boneco de pano é aquele boneco molinho, o robô é todo durinho. Então, vamos andar igual o boneco de pano, então a gente tá ali todo molinho, relaxado do corpo. Agora vamos andar igual o robô, todo duro, todo tenso, né? Ou então a gente pode brincar do picolé, o picolé congelado ou o picolé derretendo, né? Também é uma forma, é uma brincadeira, é o mesmo tipo de brincadeira com outros nomes, né? Vamos agora dar o passo do leão e o passo da formiga, né? Tudo isso faz com que a gente trabalhe nesse relaxar do corpo de uma forma lúdica com a criança. E ela aprende a fazer isso, porque isso, se a gente quiser que ela faça isso na hora que ela tiver com ansiedade, ela não vai conseguir. Então ela precisa treinar antes, ela precisa aprender a fazer isso, porque além de trabalhar de forma preventiva, a gente também vai ensinar ela uma ferramenta que ela vai poder utilizar na hora que ela precisar. A gente pode brincar de rei mandou. Então, rei mandou esticar um braço, o rei mandou esticar outro braço. Agora o rei mandou abrir os braços, fechar os braços. A gente pode ensinar a criança a relaxar o corpo dela, a tirar a tensão aqui, né, dos músculos, brincando de rei mandou com ela, tá? É uma brincadeira que a gente pode fazer também. Outra dica que a gente sempre fala e que não tem como a gente fugir, que é a respiração. Gente, a respiração, ela é tudo para quem está em crise de ansiedade. Tudo para quem quer prevenir crise de ansiedade também. Porque ela vai desativar o modo
de luta e fuga do nosso cérebro e vai fazer com que a gente, o modo automático do nosso cérebro, né, de reação, para que a gente acione o modo racional do nosso cérebro e a gente consiga pensar e agir de uma forma mais adequada diante daquela situação. Então, respiração diafragmática, né, onde a criança vai inspirar pelo nariz devagar, segurar a respiração, depois ela vai soltar pela boca devagar também, sem soprar, né? Então, essa respiração ela é muito importante, mas você tem que fazer com ela. De preferência, faça isso diariamente com seu filho. Crie momentos de treino para que ele se acalme, momentos onde ele vai relaxar. Se você fizer isso antes de dormir, todos os dias antes de dormir, ele vai se acalmar e vai conseguir relaxar para dormir. A gente até tem aquela técnica que é bem conhecida, que é da flor e da vela, né? A flor e a vela. A flor, a gente inspira a flor, cheira, né? Inspira. E a vela, a gente faz o quê? Assopra. Então, essa técnica é bem legal, que a gente usa no consultório, né? Você pode ensinar a criança a fazer assim. Então, cheira a florzinha e assopra a velhinha. Cheira a florzinha e assopra a velhinha. É uma brincadeira que a gente faz para ensinar a criança a respiração. Outra dica, distrações. Gente, quando a gente está com pensamentos recorrentes, pensamentos ansiosos, a distração é uma ótima técnica, uma ótima ferramenta. Por quê? Porque a gente vai direcionar o pensamento para outra coisa, a gente vai direcionar o pensamento, a atenção, né, para outras situações. Então a gente vai colocar esse pensamento, né, essa atenção em situações e eventos externos, eventos diferentes daquele que está gerando ansiedade. Então o que a gente pode ensinar para a criança, né, que a gente pode fazer com a criança? É isso aí. Mas olha, Leia, faça isso, porque assim, às vezes a criança tá cheirando muito rápido, tá soprando. Então, assim, não necessariamente você tem que seguir esse número, tá? Mas vou te dar um exemplo de como geralmente a gente faz. Inspira devagar, contando até 5. Contando até 5, segura a respiração, prende a respiração contando até 3 e depois solta devagarinho, contando até 7, ok? Ou até 8, depende. Se seu filho for muito pequenininho, você pode, dentro da proporção, diminuir um pouquinho isso, tá? Então, por que eu tô falando isso? Porque não adianta você cheirar rápido e soprar. Cheirar tem que ter aquela respiração que enche o pulmão e depois esvazia, sem você soprar, esvazia e aquela nossa barriguinha, igual do bebê, vai levantando, sabe? É a respiração do bebê. É a respiração onde ele inspira, enche. Quando ele expira, solta e a barriguinha vai mexendo. Tem que ser devagar, tá? É um treino, porque no início é difícil fazer. Então, as distrações, elas vão redirecionar a atenção da criança. Então, você pode ensinar ela a fazer isso, tá? Como é que você pode fazer essa distração, gente? Você pode pedir para ela, mentalmente, começar a observar o ambiente que ela tá e descrever. Descrever nos mínimos detalhes, entendeu? Então, assim, eu tô olhando naquele ambiente, eu começo a descrever na minha cabeça. Ah, tem um sofá verde ali, ele é de 2 lugares, aí do lado tem uma mesinha, não sei o quê. Eu começo a pensar sobre isso, e quando eu começo a pensar sobre isso, os outros pensamentos ansiosos, eles não têm lugar na minha mente. Por quê? Porque eu estou ocupando a minha mente com outros pensamentos. A distração faz você sair da crise, tá? Se a criança puder falar, isso também é legal. Se ela puder descrever o ambiente falando, porque quando a gente está falando, automaticamente o nosso cérebro ele para de pensar naquilo que ele estava pensando para direcionar a atenção para nossa fala. Então a gente consegue bloquear os pensamentos recorrentes, né? Quando a gente faz isso, tá bom? E alivia aí esses pensamentos intrusos. Não adianta você querer lutar contra esses pensamentos, porque você vai perder. Quanto mais você quer bloquear o pensamento, mais ele vai ficar agarrado na sua mente. Então você tem que distrair, redirecionar a sua atenção. Uma outra forma de você se distrair, redirecionar a atenção, é você usar jogos mentais. O que são jogos mentais?
São jogos que você faz ali com a mente justamente para você mudar o foco dos seus pensamentos. Então você pode pedir para a criança contar de trás para frente. Então, sei lá, de 30, né? Conta de 30 até 0 de trás para frente. Fale o nome de 10 animais com a letra A. Diz o seu nome de trás para frente. Você vai fazer com que ela faça um jogo mental, ela execute uma ação mental que não é o esperado. Então, contar, né? 1, 2, 3, 4, 5 é uma coisa quase que a gente faz automático. Falar o nosso nome é quase automático, né? Mas quando a gente tem que falar o contrário, a gente tem que parar para pensar. Conta de 2 em 2, conta de 3 em 3, né? 2, 4, 6, 8, 2, 3, 9. Isso faz com que a criança redirecione a sua atenção, seus pensamentos para outros pensamentos que não aqueles que estão gerando ansiedade, tá? Então são jogos mentais o nome disso. Então você pode fazer várias brincadeiras com ele. Fala, sei lá, nome de pessoas da sua família, enfim, personagens que você gosta. Outra dica, sexta dica, olha, nós estamos na sexta. Sexta dica, atividade física. Atividade física é preventivo e é tratamento para ansiedade, gente. Ela traz relaxamento e bem-estar. Ela libera neurotransmissores que são importantes para a regulação, né, desse funcionamento cerebral. E ela é muito importante porque trabalha também com a respiração. Então, a atividade física é muito importante. Está dentro da rotina da criança com TDAH para que ajude a regular, né, essas emoções. A sétima dica, vocês estão acompanhando? Estou falando muito rápido. Acho que tá bom, né? Se tiver muito rápido, vocês me falam que eu paro e repito alguma que ficou para trás. Sétima dica, são 10. Meditação guiada por imagem. Isso também você pode fazer na hora que a criança está em crise. Você pode fazer também antes, né? Como um treino, como uma prevenção também. Ensinar a criança antes a fazer. Que é o seguinte, meditação guiada por imagem é você ajudar a criança a criar um lugar de relaxamento na mente dela. Então você pode falar assim, pensa num lugar, né? Tenta lembrar de um lugar que te acalma. Então você pode fazer antes, ensina a criança, né? Qual é o lugar, qual é a situação, ou qual é o lugar que te acalma, que costuma te acalmar. E aí a criança, quando ela estiver ali, né, naquela meditação guiada, ela vai lembrar daquele lugar. E quando ela lembra do lugar, o que acontece, gente? Toda vez que a gente pensa alguma coisa, aquele pensamento vai substituir o pensamento ansioso, ok? O pensamento que está gerando ansiedade. Então, quando ela começa a lembrar de um lugar, ela começa a substituir aquele pensamento ansioso. Então, existe até algumas meditações guiadas por imagens que é muito... já virou até clichê, né? Que é assim, pede para a criança fechar os olhos, pedir para ela imaginar que ela está numa praia ou que ela está num lugar, né, XYZ. Você vai colocando alguns elementos ali naquela cena mental da criança que vai fazendo com que, conforme ela vai criando, né, a cena na mente dela, os pensamentos intrusivos, né, os pensamentos que estão gerando ansiedade, eles sejam excluídos da mente, tá? Então, a meditação guiada por imagem também é uma forma de ajudar a criança. A nona dica, massagem. Gente, massagem também pode ajudar bastante. Não precisa ser aquela massagem profissional, não. É massagem em casa mesmo, sabe? Para ajudar a criança a relaxar, para ajudar a criança a fazer esse relaxamento muscular. Ela precisa aprender a fazer isso. Quando ela tá sentindo que ela tá mais tensa, que ela tá mais durinha, igual robô, ela precisa ficar um pouco mais molinha. Então, ela precisa aprender a fazer isso. E a massagem ajuda a criança a perceber pontos de contração dos músculos, né? Enfim, ela consegue relaxar um pouco mais e também perceber pontos que ela precisa fazer esse relaxamento muscular. Show? Nona dica, e assim, a nona dica, gente, é ponto que a gente vai discutir também na última live desse mês, tá? Que é diminuir o uso de eletrônicos ou de telas, né? Quando a gente fala de eletrônicos, não é só celular, não é só videogame, é toda a tela. Tablet, telefone, televisão,
videogame, tudo que tem tela, tudo que é eletrônico, tem o mesmo peso, tá? Então, diminuir o uso de eletrônicos também contribui para a diminuição dos sintomas de ansiedade da criança. Não só diminuir alguns jogos que podem gerar ansiedade, né? Alguns jogos mais... aqueles jogos mais complicadinhos, que a gente sabe que já deixa a criança ansiosa, né? Por conta própria, mas também o uso do equipamento, tá? Não é só o conteúdo que eu tô falando das telas mesmo de um modo geral, tá? E a última dica, que não poderia ficar de fora, que ela é muito importante, que ela vai ajudar você a incluir todas as outras dicas no dia a dia do seu filho, que é a rotina estruturada. Como eu falei, a rotina, ela vai dar previsibilidade para o seu filho. O que é GTA? GTA. Fala pra mim, Ana, o que é GTA? Eu falei alguma coisa disso? Não sei. Não sei o que é, não. Eu tô meio por fora das novidades. A rotina estruturada, ela vai tanto dar previsibilidade pro seu filho... jogo, né? Peraí que eu vou falar. Tanto vai dar previsibilidade pro seu filho, para diminuir a ansiedade, porque ele vai saber o que vai acontecer em cada momento, né? Em cada momento. E aí ele já vai saber que ele vai estudar, mas depois ele vai ter o horário de brincar, que ele tá brincando, mas depois vai ter o horário de tomar banho. Tá, eu já vou falar. Então, assim, essa previsibilidade já ajuda a diminuir a ansiedade, tá? Agora, a rotina estruturada, além desse benefício, né, diminuir a ansiedade, ela também vai te ajudar a organizar todas essas dicas que eu dei dentro do dia a dia da criança. Momentos onde ele vai ter atividade física, momento onde ele vai ter o treino da respiração, momento onde ele vai ter ali, né, atividade de relaxamento muscular, onde ele vai ter a higiene do sono, que é tão importante, que o sono é importantíssimo para a ansiedade, onde ele vai ter, dentro da rotina, né, o horário do uso de telas, que aí você consegue diminuir esse uso dentro dessa rotina. Então, todas essas dicas, eu dei 10 dicas, né? Uma é a rotina. Então, das 9 dicas anteriores que eu dei, todas elas você vai conseguir implementar no seu dia a dia com seu filho se você organizar essa rotina, que por si só já ajuda na ansiedade, mas ela também contribui para que você consiga organizar aí no seu dia a dia momentos de relaxamento, momentos de respiração, momentos de atividade física e todas as outras dicas que já foram dadas, tá? Então, são 10 dicas, parece coisas simples, né? A criança está em crise de ansiedade, eu vou distrair a mente dela. Gente, isso essa semana eu tive uma situação na minha família de crise de ansiedade séria, e que foi exatamente isso que eu tô falando para vocês aqui, foi exatamente o que eu fiz. Essa orientação a essa pessoa da minha família por telefone. Eu tive que dar essa orientação por telefone e depois orientei uma outra pessoa da família a fazer presencialmente, né? Exatamente isso. Respiração, explicamos para ela ali o que era ansiedade, ela já sabia, mas relembramos, né, o que era ansiedade, porque ela estava sentindo aquilo, que aquilo não é um ataque, que ela não ia morrer, que ia passar, que não ia demorar, tem um tempo. A crise, ela dura um tempo pequeno, que parece uma vida inteira, mas é um tempo. E depois a respiração, e a respiração foi acalmando ela, aí depois a distração, para ela começar a pensar em outras coisas, pensar e direcionar a atenção dela para outras coisas, e isso tirou ela da crise, tá? Então, não subestime o poder dessas orientações simples, tá? Higiene do sono é para ser aplicada a partir de que horas? Ana, você vai ter que definir qual o horário que você pretende que seu filho durma. Então, se você quer que ele durma 9 horas, a higiene do sono geralmente começa no mínimo 2 horas antes. Aí você elimina o uso de telas, aí tem todo um processo para aquilo, tá? Não tem uma regra específica, mas o horário, acho que cabe cada família definir o seu horário, mas o ideal
né, dependendo da idade, eu não me lembro qual é a idade do seu filho, mas o ideal é que a criança esteja na cama antes das 10 horas, né? O ideal, né? Se for criança menor, aí 8, 9 horas ela já tem que estar na cama dormindo. Isso aí, se eu quero que ele durma às 21 horas, eu tenho uma live, Ana, que eu falo só sobre sono. Eu fiz em março essa live, que eu falo só sobre sono e eu falo da higiene do sono. Mas pelo menos umas 2 horas antes. Pelo menos umas 2 horas antes você já tem que começar a higiene do sono, tá? Aí você pode fazer respiração com ele para ele se acalmar. Começa a fazer atividades de menos agitação em casa. Retira o uso de telas. Ok? Pra gente encerrar aqui, eu vou colocar aqui rapidinho. E nós já passamos da hora, né? Como sempre. Como sempre, nós já passamos da hora. Mas eu quero colocar aqui pra vocês rapidinho. A internet não tá legal. Peraí, gente. Deixa eu ver se vai... Hoje a internet me boicotou, né? Aqui, voltou. Aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês rapidinho, tá? Pena que... Dá pena de terminar, gente, eu não sei como é que eu aguento. E vocês, não sei como é que vocês aguentam 1h30 comigo aqui. Meu pai celeste. Olha, nós estamos no Setembro Amarelo, nós estamos falando sobre saúde mental no TDAH. Já falamos sobre a saúde mental das mães, que foi semana passada. Estamos falando sobre ansiedade. Semana que vem nós vamos falar sobre como interromper o ciclo vicioso da baixa autoestima no TDAH. Esse ciclo vicioso é o que acaba gerando toda essa desregulação emocional, a ansiedade, tudo que a gente falou hoje. Então a gente vai aprender como a gente faz para interromper isso. Na outra semana a gente vai falar sobre resistência a mudanças de atividades. Eu vou dar 3 dicas para vocês, né? Aquela criança tem dificuldade de estar fazendo uma coisa, parar para fazer outra. E no final a gente vai falar sobre o uso dos eletrônicos, né? Se faz bem, se faz mal, enfim. A gente vai falar sobre isso na última semana de setembro, tá? Então, conto com vocês aqui. Quarta-feira que vem, 19 horas, estaremos aqui para a gente poder dar continuidade ao nosso papo de mãe TDAH. Espero que a gravação da live fique boa, né? Pra gente ter ela gravada, vocês poderem assistir depois, anotar as dicas, gente. O que eu falei, as dicas, das 10 dicas, anotem e coloquem em prática. Vocês vão ver que logo, logo vocês vão colher os frutos, tá? Essa pessoa da minha família que a gente usou essas orientações aqui essa semana, que estava em crise de ansiedade, uma crise horrível de ansiedade, o que acontece? Ela nunca tinha sido treinada para usar essas técnicas. Mas como foi bem orientada, ela conseguiu fazer. Com a ajuda, né, de uma pessoa junto, então ela conseguiu fazer. Então, você também vai poder ajudar o seu filho, orientar o seu filho, tá? E se ele estiver fazendo, né, terapia, estiver fazendo acompanhamento psicológico, se ele tiver com alguns desses sintomas, pensamentos disfuncionais que você já identificou, pensamentos de menos-valia, pensamentos de desvalorização, pensamentos negativistas, derrotistas, não fique magoado com seu filho. Não ache que ele está falando isso de forma... Oi, Ana! Não ache que ele está falando isso de forma para te ferir, ou porque ele não gosta de você, que ele é ingrato. Não. Gente, seu filho, ele tá jogando, ele tá no mesmo time que você, ele não é seu adversário. Então, olhe para isso com compaixão, olhe para isso como um pedido de socorro, né? E relate isso para o profissional que está atendendo ele, para que ele possa trabalhar com o seu filho, né, esses pensamentos. E no dia a dia, né, não só critique, não só corrija, não só, né, ponte os pontos negativos do seu filho, mas também os pontos positivos, valorize as pequenas conquistas, valorize o esforço, para que ele consiga olhar para o mundo como o mundo é, com coisas boas e com coisas ruins, com pontos positivos e com pontos negativos, com críticas e com elogios, e não só
com um lado só negativo, como o mundo fosse uma coisa ruim, tá bom? Essa fica a minha dica final para vocês e espero que vocês tenham aproveitado a live. Lorena Aixa faz tratamento com fono, psicopedagoga e também passa com neuro. Lorena, eu não sei se é TDAH, né? Mas assim, eu não sei se você tem me acompanhado aqui, mas eu sempre falo, gente, tratamento básico do TDAH, né? É o neuro, tá ali, né? Fazendo toda a avaliação médica e, se necessário, medicamentosa, mas a psicoterapia, né? Com a terapia cognitivo-comportamental é indispensável. Psicopedagoga é importante, fono é importante, ok, mas o psicólogo é indispensável. Tanto é que faz parte do tratamento ouro do TDAH, tratamento padrão ouro, tá bom? Um beijo para todas, obrigada pela audiência aqui, né, por estarem comigo mais uma vez esse tempo, e a gente se encontra semana que vem no nosso Papo de Mãe TDAH, quarta-feira, 19 horas, e continuamos conversando lá no nosso grupo, na nossa comunidade de mães, lá no WhatsApp. Tchau, tchau, pessoal! Obrigada, Ana. Eita, não tô conseguindo fechar, não. Fechei.